professor Gilson Meirelles, sou professor de raciocínio lógico aqui no curso do professor Fatrinho. Hoje vamos falar um pouquinho, a parte inicial do raciocínio lógico, ela é uma parte muito crucial para que você possa entender todo e qualquer problema de raciocínio lógico no futuro, como por exemplo, tabela verdade, argumentação, proposições categóricas. Então tudo parte do começo, vamos colocar assim, falar sobre as estruturas lógicas, lógica sentencial ou proposicional, proposições simples e compostas e mais depois tabela de verdade. Então essa primeira parte é justamente nós falarmos sobre o que vem a ser sentença. Se você pesquisar, muitos autores, eles colocam sentença ou proposição. Eu não costumo colocar assim, havia até isso em TCC. Eu acredito que seja uma expressão errada, até mesmo porque a sentença, você pode ter dois tipos, como você vai ver daqui a pouco. A sentença, ela pode ser uma sentença aberta ou fechada. Tá? A sentença fechada, aí sim nós falamos que é uma proposição. Então, uma sentença de uma forma geral, como é que você pode colocar? É um conjunto de palavras. Então você pode ter palavras. Exemplo, Marcos é um advogado, isso representa uma sentença. Que dia agradável também é uma sentença. A diferença entre as duas, entre a letra A e a letra B, por exemplo, é que aqui você tem uma sentença fechada e aqui você tem uma sentença aberta. Tá? Então, é um conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento. Esse pensamento pode ser um pensamento completo. Como eu coloquei bem aqui, Marcos é advogado. Quando eu coloco o símbolo, você pode também colocar uma sentença de uma forma através de símbolo, uma linguagem matemática. Qualquer ou para todo x, em que o x pertence a z, esse z, eles representam os números inteiros. Professor, quem são os números inteiros aqui? Os números inteiros que nós podemos ter, eles podem variar. Eles podem ser, por exemplo, o z, ele pode ser no menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Esses são os inteiros. Então, os inteiros, como você pode enxergar, são justamente quem? Todos os valores negativos, todos os valores positivos e o zero. Ok, pessoal? Então, quando eu coloco para todo x pertencente a z, nós temos x mais 3 igual a 7. Então, isso aqui é uma linguagem simbólica matemática, uma sentença matemática. Ok? Outras sentenças que você tem, letra C, 4 mais 2 igual a 6. 10 menos 3 é maior do que 2 mais 3. Então, aqui você tem exemplo de sentenças. Tá? Então, sentença, de um modo geral, é o que nós podemos dizer o quê? É um conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento. Okay? Esse pensamento, essas palavras, pode ser na linguagem, uma linguagem normal, vamos colocar assim, na língua portuguesa, ou então em símbolos, como você observa aqui em matemática. Vou só pegar um apagador para a gente ver que está. Com licença, um erro básico, mas tudo bem. Vamos lá, vamos apagar aqui. Já temos a ideia do que é sentença. O que vamos fazer agora, professor? Vamos classificar a sentença em sentença, olha só, classificação das sentenças, elas podem ser classificadas em sentenças fechadas ou sentenças abertas. Veja, a sentença fechada, ela também é conhecida como proposição. Vamos colocar aqui, o que vem a ser uma sentença fechada ou proposição? É uma sentença declarativa que pode ser expressa de forma afirmativa ou negativa. Professor Gilson é professor. Tá? É uma declaração positiva, é uma afirmação. Gilson não é professor. Então aqui eu estou fazendo uma declaração negativa. Então, é uma sentença declarativa que pode ser expressa de forma afirmativa ou negativa e pode ser julgada. Essa é a parte mais importante. Para que você tenha uma proposição, tá? Veja, ela pode ser julgada como verdadeira
ou falsa. Isso é muito importante. Cada frase que você analisar, se essa frase você poder colocar como verdadeira ou falsa, você está diante de uma proposição, tá? Mas não como ambas, ou seja, eu não posso ter na mesma frase que ela seja verdadeira ou falsa. Se isso acontecer, você não tem uma proposição, você vai ter uma sentença aberta, tá ok? A matemática, você tem sentenças, expressões matemáticas que são abertas. Por exemplo, x mais 3 igual a 10. Eu não sei quem é esse x. Esse x pode ser qualquer valor. Então aqui, a proposição são sentenças declarativas que podem ter a valoração como verdadeira ou falsa, ok? Essa é a primeira parte que nós vamos colocar aqui. Aí eu coloquei alguns exemplos para você ter uma ideia. Exemplos esses aqui, ó. Brasília é a capital do Brasil. A Argentina é um país pertencente ao continente africano. 2 é um número par positivo. 3 mais 5 igual a 10. Será que todas essas 4 frases eu consigo identificar se elas são verdadeiras ou falsas? Vamos verificar. Brasília é a capital do Brasil. Então veja, é uma situação verdadeira. A capital federal é em Brasília. Então é verdadeira, ok? A Argentina é um país pertencente ao continente africano. Ora, o Brasil fica na América do Sul e a Argentina é nosso vizinho. Então, essa afirmação, ela é uma afirmação falsa. Tá? 2 é um número par. Professor, quais são os números pares? 0, 2, 4, são os números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, 2 é um número par? Sim. É positivo? Sim. Quando não aparece nenhum sinal aqui, você entende que ele é positivo. Ok? Então, 2 é um número par positivo? Correto. Uma outra forma de você verificar se ele é um número par é quando ele é divisível por 2, ou seja, quando o resto dele é 0. Exemplo aqui, ó, só para você ter uma noção básica. Se você pegar aqui, ó, o número 218, ele é par? Ah, ele é par porque ele termina em 8. Lembre-se, para ser par, o último número dele, o último algarismo, deve ser ou 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou o número 8. Ok? Então o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos dividir por 2. Uma outra forma de você identificar é dividir por 2. Se a divisão der o resto 0, ou seja, se a divisão for exata, significa dizer que ele é dividido por 2. Estou dando uma explicação abaixo de você. Dá 1 e sobra nada, abaixo 1. Não dá para dividir 0 e abaixo 8. Então você vai achar aqui, ó, que o resto é 0. Significa dizer que a divisão é uma divisão exata. Se é uma divisão exata, significa dizer que 218 é um número par. Tá? Essa é uma explicação abaixo de você. Três mais 5, aí sim, a resposta da C é uma afirmação verdadeira. 3 mais 5 é igual a 10. Veja, 3 mais 5 é igual a 10. 3 mais 5 é 8. 8 é igual a 10? 8 não é igual a 10. Então essa afirmação ela é falsa. Então, esses 4 exemplos que eu coloquei para você identificam que você está diante de uma proposição. Ok? Você está diante de uma proposição. Tá? Toda proposição, outra forma de você identificar que você é uma proposição, ela geralmente é acompanhada por um verbo. Opa, professor, você está falando de português agora? Veja, vem aqui para você. Brasília é a capital do Brasil. É a capital do Brasil. Aí nós temos um verbo. Está vendo? O verbo ser. Verbo. Nós não vamos discutir aqui conjugação de verbos. Né? O básico você tem que saber. O que é verbo? É tudo aquilo que exprime ação segundo a língua portuguesa. A Argentina é um país pertencente ao continente africano. 2 é, só é, professor? Não, Paula foi, você pode dar outros exemplos. Paula foi ao circo. Roberto cometeu um acidente de moto. Então você pode usar vários verbos na nossa língua.
Professor, aqui não tem nenhum verbo, eu não estou enxergando nenhum verbo aqui. Mas se você colocar para a linguagem corrente, né, você colocaria assim, ó, 3 mais 5 é igual, olha só, a 10. Olha que bacana. Olha o verbo aparecendo aqui para a gente. Entendeu? Então, classificação das sentenças. Sentença fechada ou proposição. Ela é comumente chamada de proposição. A partir de agora, só vamos falar que é proposição. Tudo bem? Quando é que eu sei que eu tenho uma proposição? Quando numa frase, nessa frase, eu posso identificá-la como verdadeira ou falsa. Tá? Como nessa frase, eu posso identificá-la como verdadeira ou falsa, ok? Então, por exemplo, Brasília é a capital do Brasil. Verdade. A Argentina é um país pertencente ao continente africano. Falso. 2 é um número par positivo. Verdadeiro. 3 mais 5 igual a 10. Falso. Tá? Então, essa é uma forma de você identificar quando você está diante de uma proposição. Uma outra forma de identificar é quando você observa que nessas palavrinhas tem verbo. Professor, todas as vezes que eu tiver verbo, eu tenho uma proposição? Nem sempre. Vamos ver algumas situações mais na frente. Mas de início é isso que você precisa saber. Observe que aqui a gente identifica o sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. O sujeito e o predicado. Tá? Então esses são elementos básicos para você identificar uma proposição. Ok? Vamos lá. Conclusão. Qual é a conclusão que a gente tira sobre a parte de proposição? Primeira conclusão é uma oração. Para que você tenha uma proposição, ela deve ser uma oração. Toda oração tem sujeito e predicado. Tá? Tem que ter verbo. Exemplo aqui. Paulo foi ao cinema. Tá? Quando eu coloquei aqui, o Paulo é o nosso sujeito, ir ao cinema, né, é o nosso predicado aqui, e aqui nós temos o verbo. Tá? Nós não vamos nos aprofundar na língua portuguesa, nós não vamos discutir se é um adjetivo, se é um substantivo, se é um artigo, não. Sujeito, predicado, bem simples. Toda proposição tem que ter verbo, tá? Eu teria que saber quem é esse sujeito aqui. A penitenciária de Goiás, vamos colocar aqui um exemplo. A penitenciária de Marituba é a mais segura do Brasil. Apenas um exemplo. Eu me referi à penitenciária de Marituba. Estou identificando corretamente quem é o sujeito. Mas se eu coloco assim, ele provocou, olha só, o acidente. Preste atenção nessa frase. Ele provocou o acidente. Quem é esse ele na língua portuguesa? Você vai perceber que esse ele é um pronome. Geralmente, quando você começa com um pronome, eu não sei de quem está falando. Ele quem? Ela foi a melhor atriz do mundo em 2019. Né? Aquele rapaz, vamos colocar assim, aquele causou o acidente, aquele provocou o acidente. Então, quando você não sabe de quem você está falando, então significa dizer que aquela situação não é uma proposição. Fica bem claro isso. Eu sei que foi o Paulo que foi ao cinema. Pode ser verdade, pode ser falso. Meu amigo Paulo está me agora aqui. Ele me disse, poxa, professor, eu não fui ao cinema. Então, essa afirmação ela é falsa, porque ele não foi ao cinema, ele foi estudar. Então, mas quando eu começo com um pronome,
né, ele, ela, tu, né, por exemplo, você não sabe de quem você está falando, então isso não representa uma proposição, ok? Então, é uma oração, toda oração tem sujeito e predicado e possui verbo, tá? Outro detalhe importante aqui, ela é declarativa. Tem que haver uma afirmação ou positiva ou negativa. Tem somente um valor lógico, ou seja, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ser os dois ao mesmo tempo. E pode ser uma sentença matemática fechada, ou seja, a sentença matemática fechada, ele se refere justamente a um valor lógico, né? Vamos colocar aqui. Se eu coloco x mais 2 é igual a 5, isso aqui é uma sentença aberta, porque eu não sei quem é esse x. Agora, se eu coloco assim, qualquer x pertencente aos naturais, temos x mais 2 igual a 5, isso é falso. Por quê? Porque quem são os números naturais? São aqueles que você pode contar. 0, 1, 2, 3. Nós não vamos discutir aqui a questão, lá na análise real, costumam dizer que 0 é natural. Há uma discussão muito grande entre os matemáticos sobre isso. Para ensino fundamental e médio, a gente costuma dizer que o 0 ele é um número natural. Ponto. Então aqui, qualquer ou para todo x perto natural, isso aqui sempre vai ser satisfeito? Não, porque se você colocar 1 aqui, 1 mais 2 dá 3, 3 igual a 5? Não, isso é falso. Entendeu? Então, eu acabei de pegar essa expressão e a tornei numa proposição, tá? Então tem que ficar claro quem é o x, quem é o y vai aparecer, ok? Então aqui são as ideias de proposições. Próximo tópico é a sentença abertas. Sentenças abertas, também conhecidas como função proposicional. Veja, são sentenças em que não é possível determinar o sujeito. Logo, não podemos classificá-las em verdadeiras ou falsas. Tem certas situações que envolvem as palavras que você não tem como identificar se ela é verdadeira ou falsa. Ou seja, não admitem valor lógico. Então, valor lógico, quando é o problema falar de valor lógico, estamos nos referindo em situações de verdadeiro ou falso, ok? Portanto, as sentenças abertas não são consideradas proposições lógicas, ok? Então, proposição possui verbo, certo? Toda proposição que possui verbo, temos que ter um sujeito e um predicado. E tem valor lógico. Ou você avalia como verdadeiro ou como falso, certo? Já as sentenças abertas, não. Professor, como eu vou identificar uma sentença aberta? Aí vamos lá os casos. Exemplos de casos que você vai identificar quando você tem uma sentença aberta. Primeiro, uma frase exclamativa. Que noite linda! Se eu olhar para cá para o céu, nós estamos aqui agora no estúdio da noite, por exemplo. Eu olho para o céu e digo, que noite linda! Será que é verdadeiro? Será que eu posso afirmar que é falso? Porque pode estar chovendo, e para mim está lindo. Pode não estar chovendo, mas para outra pessoa não está bonito. Tá? Então, frases exclamativas, Feliz Natal! Quando a pessoa te deseja Feliz Natal, será que você pode avaliar se essa pessoa está te dizendo a verdade ou a mentira em relação a isso, ou é falso o que está falando, ou é verdade? Não tem como avaliar. Então, frases exclamativas, elas são sentenças abertas. Como é que eu sei que eu tenho uma frase exclamativa, professor? Quando eu tenho um ponto de exclamação no final da frase. Frases interrogativas. Quando é que eu sei que eu tenho uma frase interrogativa? Quando você faz uma pergunta, né? Quando você tem um ponto de interrogação no final da frase. Qual o maior estado brasileiro? Você me ama? Imagina, você chega com seu namorado ou sua namorada e você pergunta para ele ou para ela: Você me ama?
pensar assim. E aí o teu namorado vai te responder: é mentira isso. Ah, mas professor, mas pode isso acontecer? Não pode. Numa pergunta, não, você não pode avaliar se é verdadeiro ou se é falso o que aquela pessoa está te perguntando. Agora veja, quando eu coloco frases soltas como essa aqui, como você está enxergando, você vai dizer com certeza que é uma frase interrogativa, que é uma sentença aberta. Dependendo do contexto, certo? Esse contexto, por exemplo, se eu coloco essas frases num contexto, né, numa conversa de alguém, e se essa conversa, se eu no começo da conversa eu estou dizendo que aquela pessoa sempre fala mentira, então quando eu coloco assim, você me ama, e se essa pessoa, se eu já sei que essa pessoa fala uma mentira, significa dizer que isso é falso. Ou seja, essa frase, dentro de um contexto, ela pode ser falsa, mas dentro de um contexto. Fora disso, você não tem como avaliar. O que geralmente acontece isso são problemas da prova do SEBRASP, Quadrix, que você avalia como certo ou errado. Para OCP, para IADES, FCC, geralmente você tem uma frase solta, tá? Então, recapitulando, quando é que eu tenho uma sentença aberta? Quando eu tenho frases exclamativas, frases interrogativas, frases, vamos colocar aqui, olha só, imperativas. Professor, o que é uma frase imperativa? Como se fosse em tom de ordem, como se fosse um tom de pedido. Então veja, faça seu dever de casa hoje, olha só, isso é um pedido, é uma ordem, né? Por favor, tire seu carro daqui. Então, essas situações são frases imperativas. Frases que não têm verbo, certo? Olha só, o mundo dos concursos públicos, temos verbo aqui? Não temos verbo. O dia depois de amanhã, temos verbos aqui? Não temos verbo. Então, frases sem verbo significa dizer que você está diante de uma sentença aberta. Frases abertas. X mais 1 igual a 7. Eu sei quem é esse X aqui? Eu não sei quem é esse X. Agora eu comentei X com vocês. Ele provocou um acidente de moto. Eu sei quem é esse ele. Pode ser o Marcos, o José, a Maria. Eu não sei quem é esse ele. Como eu não sei quem é o sujeito daqui, então a frase está aberta. Logicamente você está diante de uma sentença aberta. Frases paradoxais, como você observa aqui, professor. O que são frases paradoxais? São declarações que levam a uma contradição. Só sei que nada sei. Essa frase é uma mentira. Então você pensa, se isso aqui é verdade, então isso aqui ao mesmo tempo é falso. Certo? Se essa relação aqui é verdade, então isso aqui é falso. Então como é que você pode ter uma frase verdadeira ou falsa ao mesmo tempo? Não pode. Então você está diante de situações, as frases paradoxais são declarações que te levam a uma contradição. Geralmente são declarações que são verdadeiras ou falsas ao mesmo tempo. Então, recapitulando aqui, ó, vamos lá. Para fechar, a sentença aberta, tá? Você não tem sujeito, não pode ser classificada como verdadeira ou falso. Não, você não tem como classificar. Logo, elas não são proposições lógicas. Quais são os exemplos que nós temos de sentenças abertas? Frases exclamativas, frases interrogativas, frases imperativas, frases sem verbo, frases abertas, aqui, e as frases paradoxais. Esses são os casos de sentenças abertas, ok? É possível, essa pergunta, é possível transformar uma sentença aberta numa proposição lógica? Ou seja, eu tenho uma sentença aberta, ele causou acidente de moto. Eu não sei quem é esse ele. Logicamente, você vai pensar assim, como é que eu faço
para transformar essa sentença aberta numa proposição, é possível? A resposta é sim. Então, olha só. Primeira maneira, atribuir um valor às variáveis presentes na frase. Então, olha só essa frase. Ele foi o prefeito de Belém no ano de 2020. Como ele começou com ele aqui, eu não sei quem é esse ele. Por não saber quem é esse ele, estou diante de uma sentença aberta. Como é que eu faço para transformar essa sentença aberta numa proposição? Então, vou ter que tirar esse ele daqui e atribuir um valor à variável. Então, vamos lá. O que seria? Foi o que eu fiz. Olha o que eu fiz. Eu tirei o ele e coloquei quem? Helder Barbalho foi o prefeito de Belém no ano de 2020. Agora sim, a situação ela passou de sentença aberta para uma proposição. Professor, mas essa afirmação está errada. Em 2020, não foi o Helder Barbalho que foi o prefeito de Belém. Eu sei disso. O que eu estou apenas colocando aqui é transformar a sentença aberta em proposição. Se o que eu fiz é verdadeiro ou falso, não tem problema. É isso que eu quero. No caso, essa afirmação aqui, ela é uma afirmação falsa. Não tem. Isso não é verdade. Essa afirmação aqui, ela é falsa. Se ela é falsa, significa dizer que ela é uma proposição. Ok? Então, tome cuidado. Não pense que por ser falsa ou por ser errado, não pode representar uma proposição. Outro exemplo. Ela foi a melhor atriz do Brasil em 2018. Vamos tirar. Ela foi a melhor atriz do Brasil em 2018. Pô, mas quem é essa ela? Vamos lá. Vamos colocar o nome de alguma atriz aí. Vamos escolher aqui, ó. É uma sentença aberta. Vamos escolher o nome de uma atriz. Dira Paz, olha só, foi a melhor atriz do Brasil em 2018. Pesquisa na internet, vê se é verdadeiro ou falso. Aí você vai colocar aqui, verdadeiro ou falso. Se é verdadeiro ou falso, se você pode, numa frase, identificar que essa frase ela é verdadeira ou ela é falsa, significa dizer que você tem uma proposição. Ok? Então, essa é a primeira maneira de você transformar uma sentença aberta numa proposição lógica, ok? Vamos lá. Segunda maneira, podemos converter uma sentença aberta numa proposição por meio de quantificadores. Isso é um assunto que a gente vai ver lá na frente, mas a gente já está comentando aqui com você. Quantificadores é quando você começa a frase com a palavra todo, algum ou nenhum. Exemplo: homens são fiéis. Mas se você, do ponto de vista lógico, esta declaração ela é imprecisa. Surge então a questão: como podemos eliminar esta imprecisão? Que homens são fiéis? Eu não sei. Então, para o raciocínio lógico, para tirar essa imprecisão, você vai acrescentar ou todo, ou algum, ou nenhum. Acrescentando as expressões todos, alguns ou nenhum à afirmação acima, obtemos enunciados categóricos, ou seja, enunciados precisos, no sentido de que podemos atribuir-lhes um e somente um valor lógico. Lembre-se, quando a gente fala em valor lógico, ou é verdadeiro ou falso. Logo, como é que vai ficar a frase agora? Eu coloquei todos os homens são fiéis. Algum homem é fiel, nenhum homem é fiel. Ok? Então você observa aqui que você pode ter valores lógicos. Vamos pensar: todos os homens são fiéis? É falso. Algum homem é fiel? É verdadeiro. Nenhum homem é fiel? Isso é falso, depende do ponto de vista de cada um. Certo? Então, essa galerinha aqui, a gente vai ver lá na frente como chamam, tem dois nomes. Ele é chamado de proposições categóricas e também conhecido como diagramas lógicos. Tá bom? Então, essas são as duas maneiras que você tem de transformar uma sentença aberta em uma proposição.
essa segunda parte aqui a gente vai estudar mais detalhadamente lá na frente, ok? Representação das proposições. Vamos lá. As proposições podem ser representadas por letras, sendo elas maiúsculas ou minúsculas. Então, por exemplo, P minúsculo representa o quê? Uma proposição que significa, veja bem, só estamos falando agora de proposições. A partir de agora só é proposição. O estado do Pará é produtor de açaí. Então, P representa essa proposição. Q maiúsculo, Paulo foi ao cinema. R minúsculo, Maria é aluna dedicada. Então, você observa que nós usamos uma única letra para representar uma proposição. Por que eu sei que é uma proposição, professor? Porque nós temos verbo aqui, certo? Proposições simples, aí sim. Quando a gente fala em proposições, elas podem ser classificadas em simples ou composta. Quando é que eu tenho uma proposição simples? Quando ela só tem um verbo. Então aqui, ó, proposições simples, também conhecidas como básicas, e alguns autores chamam de atômica, tá? Geralmente a gente chama de proposição simples. São as proposições que expressam apenas um pensamento, ou seja, só tem um verbo. Exemplo: Ceará tem lindas praias. Carlos foi ao circo. Observe, você só tem um verbo só. Ceará tem lindas praias. Carlos foi ao circo. Apenas um verbo que classifica como uma proposição simples. Só isso. As proposições, aqui ó, outro exemplo: 3 mais 2 é maior que 4. É uma proposição. É maior. Apenas o verbo. O Brasil é o maior país da América do Sul. Apenas um verbo. Apenas um pensamento lógico. Ok? Proposições compostas são as proposições que expressam mais de um pensamento. As proposições compostas costumam ser chamadas de fórmulas proposicionais. Olha só, fórmulas proposicionais ou apenas fórmulas. Dica: tem 2 ou mais verbos. Então a dica que a gente dá aqui é que nas proposições compostas você vai estar diante de frases que têm 2, 3 ou 4 verbos. Então vamos lá aqui. Exemplo: José passou no concurso e Salinas tem lindas praias. Então vamos pensar aqui. Olha aqui comigo. José passou no concurso. Ok? Salinas tem lindas praias. Você tem 2 pensamentos aqui. O professor não tem nenhuma lógica